Comemorar 25 anos do IBRAC na qualidade de presidente do IBRAC é, além de muito honroso, uma grande responsabilidade. Como já foi dito anteriormente por ex-presidentes do IBRAC, o IBRAC é uma construção coletiva. Muitos ex-presidentes me antecederam e muitas ex-autoridades do SBDC ajudaram muito a construir nossa história. Então, portanto, eu gostaria de convidar os ex-presidentes do IBRAC, as ex-autoridades do SBDC, para darem algumas palavras sobre essa ocasião tão festiva. Nós vamos iniciar os trabalhos dessa tarde. Muito obrigado ao presidente da mesa, doutor Mauro Ringer, e meus agradecimentos aos organizadores deste seminário internacional do IBRAC. Congratulo a diretoria do IBRAC, em particular seu presidente, doutor Biratã Matos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao IBRAC pelo convite que me foi feito para participar dessa sessão de abertura deste importante seminário internacional, cujo tema é de extrema relevância para o momento em que o país vive, que é a integração econômica e política da concorrência, e, ao mesmo tempo, e talvez principalmente, cumprimentar o IBRAC pelos seus 10 anos. Senhoras e senhores, bom dia. É um prazer tê-los aqui em Campos do Jordão. E ontem à noite eu fiquei pensando o que eu deveria dizer às senhoras e aos senhores para abrir este seminário. Boa tarde, eu agradeço ao IBRAC por essa oportunidade de debater aqui com uma plateia tão seleta que representa, na verdade, a nata do antitruste no Brasil e, no fundo, buscar de vocês uma ajuda no sentido de aperfeiçoar um projeto que não é de ninguém, mas é um projeto hoje do governo. Quando nós começamos a trabalhar para apresentar esse trabalho à sociedade, nos foi exigido que fizesse isso em 2 meses, e isso nos exigiu uma dedicação bastante grande, de forma a termos um projeto apresentado à sociedade. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao IBRAC a oportunidade de estar aqui mais uma vez com os senhores, participando do seminário que todos nós conhecidos, pela sua qualidade, pela excelência das intervenções. Portanto, eu agradeço muitíssimo a possibilidade de estar aqui presente, ao presidente da mesa, Dr. Laércio Farina, ao presidente do IBRAC, Dr. Biratã Matos, e foi uma satisfação inesperada e nunca pensada poder começar a fazer parte dessa comunidade essa em que as pessoas estão juntos, embora a tensão entre as pessoas nem sempre seja só uma tensão dialética, mas pelo jeito todos gostam, porque mudam de lugares, mudam de setores, mas não saem da comunidade. Isso é uma prova de que há alguma coisa de interessante. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao IBRAC pelo convite. É realmente uma satisfação participar da abertura desse seminário, do 8º seminário histórico do IBRAC. Gostaria de começar, evidentemente, cumprimentando a todos, agradecendo o gentil convite do IBRAC e a compreensão da noiva, que provavelmente nos aguardará por um certo tempo, e dizer o seguinte: como essa é a última palestra do ano, para além de garantir ao IBRAC o lançamento do Programa de Compliance, do PPI e de algumas outras novidades. E é consolidada em função do trabalho daqueles que fundaram o Instituto e criaram as condições para que eventos como esse pudessem acontecer e se repetir. E também o IBRAC é uma instituição da comunidade, da nossa comunidade, da comunidade daqueles que vivem os temas do direito da concorrência, da defesa do consumidor e do comércio internacional. Por isso é importante que esta comunidade participe do IBRAC, que essa comunidade traga ao Instituto a sua disposição de trabalho, as suas preocupações, as suas contribuições. E é papel do Instituto criar condições para que a comunidade
tenha oportunidade de participar. Então, esse é o grande desafio que eu imagino exista hoje para a diretoria do IBRAC, para o Conselho do IBRAC. Bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu agradeço todo o empenho que o IBRAC tem feito para manter esse nosso encontro anual, onde a gente revê os amigos todos juntos, né? E deixa de vê-los só em audiências e podemos trocar ideias de maneira mais informal. Muito bom dia a todos. É com imenso prazer que eu dou início, na qualidade de presidente do Instituto, aos trabalhos do 14º Seminário Internacional de Defesa da Concorrência. Sejam bem-vindos autoridades, aqui a doutora Mariana, secretária de Direito Econômico, doutor Furquim, presidente interino do CAD, demais conselheiros, demais autoridades aqui presentes. Bom dia a todas e a todos. É realmente um prazer voltar a Campos do Jordão. É um prazer e uma diversão fazer parte de uma mesa com o Mauro e ter a oportunidade de fazer das coisas que eu mais gosto, que é falar bem da SDE. E eu tenho boas razões para isso. A Ana Paula e o DPDE fizeram um trabalho extraordinário, trabalharam muito, como vocês vão ver, e é isso que eu vim apresentar para vocês muito brevemente. Bom dia a todos. Antes de fazer uma breve prestação de contas deste ano do CAD, e eu tenho satisfação de ter hoje a oportunidade de completar um ano de mandato à presidência do CAD, eu gostaria de endereçar algumas palavras à diretoria que sai e à diretoria que entra do IBRAC. Primeiro, um reconhecimento, uma justa homenagem ao trabalho e à importância que a gestão que hoje que até o final do ano completa o seu mistério teve do ponto de vista extremamente colaborativo, construtivo, com muito bom senso. E aqui eu devo fazer homenagem especialmente ao Dr. Mauro Grimberg, ao Tito Andrade, Marcelo Cagliari, que conduziram um diálogo muito franco, muito aberto com a instituição. Bom dia, meu nome é Marcelo Cagliari, eu sou como presidente do CAD, é um enorme prazer dar as boas-vindas a todos. Do IBRAC, perdão. Ato falho. E das boas-vindas a todos a esse nosso 17º Seminário Internacional de Defesa da Concorrência. O número 17 eu acho que já diz muito sobre a trajetória do IBRAC nesse período de evolução da defesa da concorrência no Brasil, desde os seus primórdios, desde o início da Lei 8884 até hoje. E quem tem participado dos eventos do IBRAC nesse período vai se lembrar das discussões que a gente teve já há 10 anos sobre a necessidade de alteração da lei, sobre diferentes anteprojetos para alteração da lei, sobre diferentes projetos de alteração da lei. Nesse encerramento eu queria primeiro agradecer ao IBRAC, cumprimentar. Eu acho que o seminário do IBRAC vem, eu já acompanho há alguns anos, né? E ele vem crescendo em qualidade. Então esse eu queria cumprimentar pela qualidade dos painéis. Esse painel último aqui foi super interessante, não só esse, todos os outros. Eu acho que foi uma boa oportunidade também de a gente falar um pouquinho o que a gente está fazendo, da nova lei, mas também, a parte disso, teve painéis de conteúdo da nossa área importantes. Trazendo também executivos de empresas, eu acho que isso é uma coisa legal que vocês fizeram, incluir os executivos das empresas nos painéis, trazer especialistas de outras jurisdições que não só as mais tradicionais, Estados Unidos, União Europeia. A professora Weidan veio aqui falar sobre China, então queria cumprimentar por essa iniciativa também. Bom dia de novo. Damos aqui início ao 18º Seminário Internacional de Concorrência. Como vocês sabem, um ano especial, é o 20º aniversário do IBRAC, mas as homenagens a gente vai deixar para hoje à noite. Para aqueles que não sabem, vamos ter um jantar
e uma festa aqui nesse salão mesmo. Vai ser, obviamente, redecorado. Então, já o primeiro recado do dia, a importância aí para todos os moderadores observarem os horários, porque tem toda uma logística de mudança da sala. Esse ano também inauguramos um formato novo para a organização do seminário. Fizemos aí uma comissão bipartite que lançou um edital para que todos pudessem propor temas. Então, já queria fazer meu primeiro agradecimento do dia a essa comissão. Obrigado pelo convite, parabéns pela realização de mais esse seminário do IBRAC. Acho que sempre é um momento importante do ano, né? A gente seminários acontecem de maneira oportuna em novembro, no final do ano, em que já é possível que se faça alguns balanços, que se faça algumas análises, que a gente consiga delinear alguns caminhos para o ano que vem, alguns passos. E também é um momento importante para o CAD, porque a gente passa lá no Conselho, o Tribunal, a própria Superintendência, o ano todo tomando decisões, fazendo sessões. É o ano que a gente sempre passa falando muito para vocês. Good morning. It's a pleasure for me to be here, and I was very glad when Tito asked me to speak in this panel, because sometimes, as a public enforcer, we take some time to understand what we are doing with our mergers, and especially whenever we are designing remedies. But this opportunity, it's important for me because I took some pause to see what's going on in the cases we are judging right now. Bom, vamos dar início ao nosso 21º Seminário de Defesa da Concorrência do IBRAC. Eu farei uma breve introdução dos trabalhos que envolveram a organização desse seminário. Pelo terceiro ano consecutivo, a gente organizou os painéis via uma seleção de painéis que foram apresentados. Nós recebemos nesse ano 43 painéis, propostas de painéis, foi um recorde, porque a gente... Bom dia a todos. Já há um quórum mais do que qualificado, compulsando documentos históricos do IBRAC, até para atualizar o seu site. Me deparei com um documento de 1992, antes da Constituição do IBRAC, no qual se discutia, os então idealizadores e organizadores do IBRAC, a ideia de se constituir um instituto. Naquela altura ainda se pensava no nome IBRACOM, e documentos que convidavam professores famosos, tanto da área empresarial, área econômica, a fazer parte do IBRAC. O que me chamou a atenção é que, nesses documentos, a mensagem era que o principal propósito, um dos principais propósitos da Constituição e da necessidade de criar o IBRAC, naquela altura IBRACOM, era estabelecer um canal de comunicação, e aqui eu abro aspas, um canal de comunicação, sociedade, empresa e Estado. Eu diria que, quase 24 anos depois, indiscutivelmente, o IBRAC, não o IBRACOM, se tornou o principal representante da sociedade civil na interlocução e discussão do direito da concorrência aqui no Brasil. Bom, agradeço na pessoa aqui do Dr. Caminati o convite para participar do IBRAC mais uma vez. É sempre um prazer anualmente estar aqui, ter a oportunidade de debater temas como esse. Esse tema em específico, vou colocar aqui um pouco dos objetivos com essa apresentação. É bom lembrar um tema que está sendo debatido muito, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Todo mundo se perguntando o quanto que a gente deveria estar prestando mais atenção nisso e como fazer isso melhor. Como presidente do CAD, Dr. Marcelo, na qualidade de presidente do IBRAC, eu confesso que eu também já fiz esse ato falho no plenário do CAD, numa homenagem que fizemos. Acho que é tanta vontade, nós presidentes do IBRAC, de participar e discutir o tema de direito da concorrência, que às vezes a gente quer fazer mais do que a gente consegue fazer. Então, eu acho que eu sou solidário ao doutor Marcelo, e já errei algumas vezes, já fiz esse ato falho. Neste ano, esse ano festivo, nós temos a honra de contar, para essa homenagem, essa breve homenagem, com dois superstars, eu poderia dizer assim, do direito antitrust mundial, e que são parceiros de longa data do IBRAC. Eles virão aqui
tecer breves palavras sobre a ocasião festiva. Nesse sentido, eu convido primeiramente o professor William Kovacic a se juntar ao púlpito aqui para tecer algumas palavras. Muito obrigado. Thank you, Eduardo, and thank you to IBRAC. It's a wonderful honor to celebrate this anniversary. We don't celebrate longevity for its own sake. We celebrate anniversaries to look back and see what's happened, as well as to think ahead. And I can't help but look at the video and to see how the institutions of Brazil's competition system and IBRAC have grown together. To go back to the earliest clip with Jesner at the beginning of the film and to carry through to the newest leadership of both institutions is to see the close relationship between the two. Now, a word about Brazil, and to put it in context, since 1990, there's been an unimaginable transformation in our field. Over 100 jurisdictions, 100, have either created new systems or dramatically reformed older systems. For those of us of a certain age, that's an entirely improbable development. And when you look at the 100, the class since 1990, I think it's obvious that Brazil, by any measure, is a top 5 institution. And without too much chauvinism, you can make a very good case that it stands at the very top of the ladder. I don't think that could have happened without IBRAC. I'm not asserting to you that IBRAC is the only reason that happened, hardly. But can you imagine the ascent taking place in the same way, with the same degree of effectiveness, with the same impact, not simply in Brazil, but in the hemisphere and across the world, without the contribution of a professional society that provided so much assistance to the development of this system? I doubt it. Alan Fels, whom you know, the former head of Australia's Competition and Consumer Commission, spoke of the essential ingredients of a successful system. One element of that system is what Alan called co-producers. These are institutions outside the walls of the competition authority whose contributions are vital to its success. Professional societies, courts, universities, business media, consumer groups. Alan's basic observation is that when you look across all successful institutions, you will find major additions to effectiveness that come from these systems. When I look again, inspired by the film, to think about what this professional society has contributed, I think of 3 major additions to the Brazilian system. First, there's the role of the convener, the institution that creates a trusted forum in which all participants in the system can meet and discuss the operation of the system and its improvements. Across the entire spectrum of participants, it builds understanding. It builds trust. There is the indispensable human dimension that makes it possible to have a constructive conversation. If I understood the video, Vinicius used this term, the constructive conversation that promotes understanding as a basis for forming consensus. And from the consensus comes the possibility to act as a powerful advocate for the larger society. I go back and think of the moment 5 years ago when the fundamental reforms to Brazil's system took place. These were breathtaking reforms. The consolidation of the institutions, the development of the merger review process, the establishment of criminal enforcement, a breathtaking array of measures. And I think of the role that, among others, Marcelo and his colleagues played as intermediaries between the institutions of enforcement and the larger society. The work with legislators, the work with journalists, the work with the larger public to persuade that these reforms were in the interest of the nation.
This was not a credulous element of advocacy in which the association said anything that the agencies want, they should have. This was a critical thinking person's assessment based upon an examination of Brazil's experience and the broader experience of other nations. And I would assert to you that without that crucial element of advocacy, discussion, and analysis, perhaps the reforms that have become so important to putting Brazil's system in a higher orbit might not have happened. Perhaps they would have, but certainly this institution played a crucial role in advancing the process of understanding and reform. The third element, beyond the role of convener and the role of advocate, is the role of the communications channel. Again, in the video, you heard reference to the communications link. This is a classic multi-sided platform where different institutions are joined together by a common arena in which there can be a conversation and discussion. It is a vital path through which information about the agency, about the larger society, about the bar and business flows across a very important conduit. And that conduit provides a trusted, valuable mechanism for all sides of the platform to understand how the system functions. It is, in effect, hard to imagine how the system would work if that platform didn't exist, if that conduit for communication didn't take place. So again, it's not to say that the success in the future is assured. Hardly. This is a desperately hard business, and you're only as good as your last time on the field. So with the spirit that you saw reflected in the videos, the mark of the champion, that is the desire to get better and to improve over time, this is an occasion worth celebrating and to look forward to the great days to come. Thank you. Thank you. Muito obrigado, professor Covassa, que convida agora o professor Richard Wish. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. It is an enormous privilege to be here. It's such an honor to follow the speakers you've had over many years and to be here to help to celebrate 25 years. It's not just an honor and a privilege. I have to say it's a great pleasure. I've visited many times now. I've watched the Brazilian system as it has evolved in recent years, bringing us to where we are today. Now, Bill Kovacic and I have spent a lot of time today in each other's company, driving up from Sao Paulo, mainly talking about the political system in the United States and the United Kingdom. But then that became very depressing, so we moved on to... But what we did not do is to discuss with each other what we were going to say in these brief 5 minutes that each of us have been given. Bill, of course, had prepared some notes, and I had prepared some notes. And it just shows you can have parallel behavior without collusion, because everything he has just said is what I was also intending to say. But just a few thoughts of my own. One of the things, I mean, both of us, we're very fortunate. We travel the world and we go to many places where there are new systems or fairly mature ones going through a process of evolution. And we're quite often in rooms with 200, 300 people. And the thing that does strike me is that whether we are the lawyers, the economists, the officials, the judges, there is something about this subject that brings people together in a way that other subjects, I think, do not. I can't imagine that the lawyers that lease Boeing 747s, technically brilliantly, but I can't imagine they have quite such interesting discussions as we have among ourselves. Maybe I'm wrong, maybe that's unfair to those people, but somehow I think not. What other subject brings law, economics, politics, social anthropology, sometimes philosophy, together in such an extraordinary way? Because it does, and we are all genuinely interested in our subject. We are all consumers as well. We observe markets, we use markets, we instinctively know what is going on, and we're all witnesses of the extraordinary changes that are taking place before our very eyes, whether they're technological or whether they're political. And one of the fascinating things with competition policy is it has to adapt to these changes.
You know, how many conferences are there taking place at this very minute on competition in the digital age and how to deal with the platforms and so on and so forth. Politics around the world are in a very fascinating state, and we're having to think about growing protectionism and the reaction against globalization and the discussion over whether public interest criteria should come more into competition policy. These are all very live issues, and we're all engaged with them, and we're having to debate them amongst ourselves. And then, I'm very much following what Bill just said. I wrote a list here of, if you want to build a civic society that understands what competition policy is, individuals may not like it, but they need to understand what it is. Who are the different stakeholders? And it's not just the lawyers that defend the clients and the officials and the economists that help. And my list had the lawyers, the economists, the authorities, the judges, but also the politicians. And politicians have to be involved in this whole process in a number of different ways and for different reasons. The consumers' associations, terribly important part of the system if you want it to work and function healthily. Universities have an enormously important role to play in all of this. Bill mentioned the business media, and I had journalists on my list as well. So the question then is, how do you bring all these different interest groups together so that you can have a debate? Because you won't have a successful competition law system if the only learning is through the rough and tumble of cases. That's rather sterile. It's important, but it's really rather sterile. You need a broader forum in which to debate things. And then I was thinking, as I go around the world and look at the various different institutions that there are, which are the admirable ones and what role do they play? And it's obvious that the ABA in the United States is hugely important, and I've been to Latin America many times, and every lawyer I have spoken to, of course, they're at the ABA, and then I spend a lot of time in Southeast Asia, South Asia, East Asia, and all the lawyers from there, they will be at the ABA. It's a wonderful organization, but of course, predominantly that is a networking organization, and it's very good at what it does. The IBA is an estimable organization, and that does bring together many different people, and the debates are very sophisticated and so on, but that is, of course, what it is. It is an international bar association. It's linking people across the globe. But what we're talking about here today is the national organizations that cement together, glue together the different participants in the domestic system. And I've been to parts of the world where an organization such as IBRAC just does not exist. Or insofar as there's anything, it's really rather embryonic and not functioning terribly well. And then I think to myself, where in the world is this sort of organization working well? And it does seem to me, for some reason, Latin America is kind of up there, top of the class. And then within Latin America, I would have to say IBRAC. I admire what you've done hugely. 25 years speaks for itself, 300 plus people in this room today. I did go online earlier today to look at the other events you've got lined up for the rest of this year, and I thought, well, I might stay on until Christmas, actually. A very interesting event on economics I see you have coming up in November with many people that Bill and I know very well. So, I mean, congratulations to IBRAC. You've done a formidable job. I admire you greatly. And then my final point was going to be one that Bill made, which is that when I started in competition policy, there was really only one jurisdiction in town, and that was the United States. There was a sense when I started out that the monopoly on thinking and jurisprudence and whatever was in the United States, and then gradually the European Union came of age, and so the monopoly was replaced by a duopoly. We even got to a point where some Americans began to think that what we were doing in Europe was quite good. Not many, but some did. And so we went from the era of monopoly to duopoly, and it seems to me now that we've entered an era of competitive oligopoly. And that is because there are new jurisdictions that have joined at the top of the class, and it's absolutely clear to me, if I might say so, that Brazil is one of them.
And I go around the world and I see developing systems looking at jurisprudence in other jurisdictions. Of course they look at the US. Of course they look at the EU. But people now also look at experience in Brazil because it is considerable, it's mature, and there are very interesting insights to be learned from what has taken place here over the years. And my final comment was going to be, would Brazil be up there without the input of IBRAC? And I think the answer to that is no, because you do manage to bring together people in a way that is almost unique. And congratulations, and can I come in 2032? Muito obrigado, professor Wish. Há tanto para destacar dos feitos do IBRAC nesses últimos 25 anos, que foi um verdadeiro desafio para a gente tentar equacionar como falar desses feitos, de um lado e de outro, sem cansar a plateia e num curto espaço de tempo. Tendo isso em mente, a gente preparou algo que, a nosso ver, se vale de uma linguagem concisa e moderna. E aí eu espero que vocês gostem. Em 2017, o Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, o IBRAC, completa 25 anos de história. Nesse período, o Brasil e o mundo acompanharam diversos fatos históricos que transformaram o modo como vivemos, desde a cultura até o direito. Vamos começar a contar essa história a partir do ano de 1992, quando o IBRAC foi fundado. Um ano que marcou o início de uma história também foi significativo para a política brasileira. Fernando Collor sofre impeachment em meio a um caos político e é substituído pelo vice, Itamar Franco. Se na política a situação era de decepção, o direito brasileiro vivia uma de suas maiores conquistas na época. Em 93, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, julgou e condenou a Xerox pela prática de venda casada. E no ano em que ganhamos o Tetra, um novo presidente da República foi eleito. Fernando Henrique Cardoso venceu nas urnas para dar início aos seus 2 mandatos. Ainda em 94, o CAD foi transformado em autarquia federal, ou seja, passou a ter autonomia orçamentária e administrativa. Parecia coisa de outro mundo, mas não era. A internet chegava ao Brasil para revolucionar a forma como vivemos. No direito não se falava de outra coisa. Em 95, o CAD reprovou pela primeira vez uma operação de forma integral envolvendo as siderúrgicas Laisa S.A. do grupo Gerdau e Pens. 2 anos depois, a operação foi aprovada com restrições. Talvez uma das primeiras fusões que chamou a atenção dos consumidores foi a das marcas de pasta de dente Colgate e Colinos. Nos anos seguintes, acontecimentos importantes marcaram o final do milênio e mexeram com as nossas emoções. Em 99, o IBRAC tem a primeira mudança de presidente. O Biratã Matos, que também participou da fundação do Instituto, substitui Carlos Francisco de Magalhães. Também foi nesse ano que a Brahma anunciou a fusão com a Antártica, o que resultaria da criação da Ambev. O tema tomou conta das mesas de bar e dos outdoors. Apesar de todos esses acontecimentos, a grande preocupação de todo mundo era com o chamado bug do milênio. Será que os computadores entenderiam a mudança de milênio? Vem o segundo milênio,
E em uma sessão que adentrou a madrugada, o CAD julgou a fusão que originou a Ambev no ano anterior. Nascia assim uma das maiores companhias do setor de bebidas do mundo. Paralelamente, o governo trabalhava no primeiro anteprojeto de lei para a criação do Supercad, que tornaria a defesa da concorrência mais eficiente. Em 2003 foi um ano histórico para o combate ao cartel no Brasil. Pela primeira vez, o CAD realizou uma busca e apreensão e a assinatura de um acordo de leniência. Na política, começa o mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. No ano seguinte, acontece a chamada Guerra dos Chocolates. A compra da Garoto pela Nestlé foi vetada pelo CAD, mas a empresa suíça recorreu ao judiciário. O acordo veio 12 anos depois. Os anos seguintes também foram marcados por fatos inéditos e surpreendentes. Enquanto o primeiro astronauta brasileiro viajava para o espaço, os Estados Unidos elegeram seu primeiro presidente negro na história. E em 2011, finalmente é aprovado o projeto de lei que cria o Supercad, após mais de 40 emendas e com participação ativa do IBRAC no processo legislativo. No mesmo ano, o Instituto, juntamente com a American Bar Association, participa da organização da primeira edição do Antitrust in the Americans Conference, no Rio de Janeiro. Já no ano seguinte, o Brasil cedia a conferência anual da ICN, International Competition Network, no Rio de Janeiro. Em 2013, vimos o povo tomar as ruas contra o aumento da tarifa do transporte público e pedindo melhorias na saúde e na educação. Com o avanço nas investigações na política, o CAD passou a investigar também casos de interesse público ainda maior, como o cartel do metrô de São Paulo e a Lava Jato. Em meio a todas essas importantes investigações, as atenções estavam voltadas naturalmente para o CAD. O órgão recebeu importantes reconhecimentos, como o título de Agência Antitrust das Américas. Em 2016, com o avanço das investigações da Polícia Federal, a posição de Dilma Rousseff como presidente do país fica insustentável e ela sofre impeachment, o segundo em 25 anos. O vice-presidente Michel Temer assume em meio a uma crise política e econômica que parece não acabar. Em 2017, o IBRAC ocupa um espaço cada vez maior na interlocução com os poderes e promove um número recorde de eventos em todas as áreas de sua atuação. E se a política brasileira não sai do noticiário de polícia, o mundo vive novamente o temor de uma nova guerra. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Kim Jong-un trocam ameaças de ataques quase que diariamente. Ainda não sabemos o que será da política brasileira ou da constante ameaça de uma nova guerra. Mas podemos ter certeza que muita coisa aconteceu nesses 25 anos. Que venham os próximos 25. Obviamente, havia muito mais. O IBRAC fez muito mais nesses 25 anos, aqui não haveríamos tempo para apresentar aqui. E que venham os próximos 25 anos. Muito obrigado.